podemos preguntar a Fabio, si esto es una cosa para genios o una cosa complexa que demora meses y meses y meses, o una cosa que puede ser feita ahora con las tecnologías que a gente tem disponibilizadas aqui pela Freshworks de uma maneira fácil. Podemos dar essa oportunidade, Fábio, Claro. mostrar isso? Boa tarde, pessoal. Para começar a responder, assim, é muito mais simples hoje em dia. É uma questão de configuração que se assemelha muito ao conhecido drag and drop, né? Que é clicar e arrastar e largar. Basicamente segue essa lógica, e não é exatamente clicar e arrastar, mas é quase tão simples quanto isso. Então, assim, é um esquema de construção de um quebra-cabeça, digamos assim, né? Tem que juntar as peças para ter o desenho que você necessita. Então, obviamente, você precisa ter uma noção do que você quer conversar com essas pessoas, mas eu diria que a maior preocupação que se teria no momento de fazer a configuração de um bot é entender qual é a conversa que precisa acontecer, muito mais do que como vai se configurar, porque isso um profissional pode fazer para você, obviamente, essa configuração, até que você consiga ter alguma autonomia, coisa que mexendo ali na ferramenta rapidamente você adquire, né? Então, mas a preocupação maior que eu tenho geralmente é com a comunicação, com o que você quer dizer, quando vai dizer, como vai dizer certas coisas, esse entre aspas, encontrar a voz do interlocutor, né? Então, como que você se comunica? Se você é uma empresa que vende eletrodoméstico, você vai se comunicar de uma forma porque o seu público-alvo é um. Se você vende aparelho para clínica dental, não sei, alguma coisa assim, a forma como você vai se comunicar é completamente diferente. Então, essas preocupações é que, para mim, pelo menos, são muito importantes. Assim. Agora, para ilustrar o que a gente está dizendo, eu preciso que alguém pare de compartilhar a tela para eu poder iniciar aqui. Deixa eu ver agora. Pode ir lá. Mas o legal é que isso, né, Fábio, pegando o gancho aí com o que você está falando, a gente tem esse know-how, né? A gente junta a parte técnica, né, da ferramenta, né, o conhecimento técnico, com o conhecimento aí mercadológico aí também, né, de experiência comercial também, para entregar as duas coisas para o cliente. Então, muitas vezes a gente tem clientes aqui que chegam para a gente que eles não têm ideia, né, do que eles vão fazer, né? E aí com reuniões aí de acompanhamento, de levantamento de necessidades, na implantação, a gente consegue chegar e oferecer sugestões, né, de alguns bots aí que a gente já tem pré-montados aí, para o cliente poder escolher a melhor opção para ele. Aí ele começa a clarear várias coisas na cabeça dele, né? É por aí mesmo? Claro, sim, eu não ia entrar nesse tema ainda do que podemos fazer, né? Para deixar isso um pouco para o final, naquele momento lá a gente pode falar disso, mas assim, é exatamente isso, assim, a gente aqui, da Babel e da Rede Telecom, a gente pode, obviamente, fazer essa construção, dando dica, etc., mas no final das contas, quem conhece o público, quem conhece o produto, quem conhece o mercado melhor, vai ser a pessoa responsável ali da empresa, né? Então, É o cliente mesmo. obviamente que exatamente, o trabalho em conjunto fortalece muito, facilita muito aqui o andamento e a compreensão, mas obviamente tem que ter um trabalho feito a pelo menos 4 mãos aí muitas vezes. Mas então, para ilustrar aqui, aí eu estou pegando um exemplo que a gente tem aqui, que a gente até utiliza, mas não é um robô que está no ar, como vocês vão perceber, mas só para vocês poderem ver como é a facilidade de fazer essa construção. Aqui eu vou mostrar rapidinho que já está pronto, que é isso, né? Quando eu inicio o robô, ele pode ser iniciado por diversas formas, pode ser no seu WhatsApp, pode ser no Messenger do Facebook, pode ser um widget, que é um botãozinho que fica na homepage do site de vocês ou em qualquer outra página do próprio site, mas o que importa é que a gente consegue criar um robô que possa dialogar com essas pessoas que estão necessitando de ajuda. E aí, como os exemplos foram colocados anteriormente, isso é legal não só para esse atendimento que é fora do horário comercial, que pode ser atendido às 5 horas da manhã, às 9 horas da noite, 10 horas da noite, o que for, mas mesmo em horário comercial é legal vocês poderem ter esses robôs, porque eles podem fazer uma triagem.
boa parte dos atendimentos, eles se resolvem sozinhos, dependendo do que for, né? Então, às vezes, a pessoa precisa tirar uma dúvida muito rápida, ou precisa de uma informação muito pontual, e aí não precisa deslocar uma pessoa para poder fazer isso. O Jorge, acho que até deu o exemplo da geração de boleto que já foi vencido, ou renovar a data de vencimento daquele boleto. Essas Sim, coisas não sim. precisam ter uma pessoa ali. Então, basta que você consiga ter um robô que consiga dar opções, ou que consiga entender o que está sendo colocado ali pela pessoa, que ele gere um comando para fazer isso de forma automatizada. E aí, por que eu estou dizendo o que diga ou é a opção que escolha? Porque dentro do robô, a gente pode configurar, como eu fiz nessa opção, onde eu dou as opções para a pessoa, então faço uma pergunta e identifico quais são as opções que eu quero que ela possa responder, porque depois aqui, nas minhas condições, eu vou gerar a condição para que cada uma dessas opções que foram marcadas leve para uma resposta diferente. Então, aqui, como eu estou só salvando as informações e eu só passo para a pessoa depois que ela me dá o e-mail dela, uma vez que ela determina aqui qual das opções ela vai, né, eu pergunto uma série de coisas antes de assinar um grupo. Então, eu faço toda essa triagem aqui antes, pergunto qual é o tipo qual é a conta que ela está necessitando ajuda, qual é o URL da conta dela, porque isso vai me ajudar a identificar, já logar ali e, de repente, ver alguma coisa que já ajuda aquela pessoa. Então, eu faço todas as perguntas que me interessam e depois eu vou jogar isso para um grupo, para uma pessoa que possa fazer esse atendimento manual, dependendo do que for. Aqui nesse exemplo, ele sempre vai jogar, mas eu poderia, obviamente, encerrar o meu atendimento aqui no momento que eu chegasse à resposta que aquela pessoa precisasse, tá? Mas aqui, como vai assinar para um grupo, então a pessoa que vai receber isso depois, ela continua nessa mesma ferramenta, mas ela vai estar agora aqui nessa parte do inbox. Vou abrir aqui um exemplinho também, e aí aquela conversa que a gente estava vendo lá, ela vai ficar toda salva aqui para a pessoa dessa forma. Então, tudo que o robô já conversou com aquela pessoa, ela fica previamente salva aqui, tá? A gente está vendo o exemplo do Daniel aqui, obviamente, para não abrir dados dos nossos clientes, mas aqui ela fica toda essa conversa salva e aqui eu, que sou um atendente manual, posso retomar essa conversa. Aqui a gente está vendo embaixo que ela foi atribuída a um grupo, né, pela regra, foi atribuída para a Rebeca, mas eu, como sou administrador dessa conta, eu posso também vir aqui e intervir. Eu posso continuar uma conversa aqui de qualquer ponto, inclusive fazendo outros apontamentos. Posso abrir tickets a partir dessa conversa, posso fazer mais atualizações aqui no perfil dela, enfim, posso dar um encaminhamento que for a partir dessa mesma conversa aqui, tá? Então, essa era uma das Você coisas que a pode gente queria atribuir mostrar. também para outras pessoas, né? Pelo que eu Posso, aqui em entendi, cima né? eu posso atribuir, posso manualmente modificar, né? A gente viu que no robô ali a gente atribui um grupo específico, posso atribuir diferentes grupos, mas quando eu estou aqui dentro do chat com essa pessoa, o que eu queria mostrar é que a gente pode fazer outras coisas, essas mesmas coisas de maneira manual também. Então eu consigo aqui resolver essa conversa, criar um ticket, eu posso aqui, como o Daniel deu exemplo, fazer o apontamento para outros grupos e deixar que dentro desse grupo faça o apontamento para uma pessoa específica de acordo com as habilidades que ela tenha, ou com a língua que ela fala, ou com o horário de atendimento daquela pessoa. Eu posso ter diversos grupos aqui que têm um horário de atendimentos diferentes. Então, se minha empresa trabalha em fusos horários diferentes e tem equipes que trabalham diferentes, eu posso jogar a pessoa para um grupo de vendas e aí vai ser atendido pelo grupo de vendas que estiver atendendo naquele momento. Então, os atendentes do grupo de vendas que estão disponíveis naquele momento. Claro que isso precisa ser configurado, então o ideal sempre é que a gente consiga iniciar fazendo um mapeamento da comunicação que a gente necessita, geralmente pelo que é mais urgente ou pelo que traz maior rentabilidade, para vocês já conseguirem entrar na ferramenta e começar a ver resultado. Então, o ideal é que a gente consiga sempre ir por essa via. E aí depois a gente começa um trabalho que é um pouco mais a médio prazo, que é identificando outros pontos ali que podem ser automatizados, que necessitam de uma determinada atenção, que um bot vai conseguir fazer uma triagem para não levar tanto trabalho para um atendente manual, que muitas vezes tem que fazer essa triagem de forma manual e acaba priorizando coisas que talvez não fossem a prioridade ali por qualquer motivo que seja, tá? Sem nenhum julgamento de valor aqui do trabalho das pessoas que fazem atendimento, porque a gente sabe que é um trabalho bastante árduo, né? Então, o robô está aqui justamente para poder facilitar a vida das pessoas que precisam fazer esse atendimento, seja qual for o tipo. Suporte, técnico, vendas, pós-vendas,
qualquer tipo de suporte que precisar ser feito, de atendimento, a gente consegue gerar esses grupos, colocar as pessoas para atenderem e gerar aqui uma configuração que vai conseguir levar a dor daquele cliente para o atendente que vai conseguir ajudá-lo a superar ou iniciar a superação dessa dor. Sensacional, sensacional. E aí é só o começo, né? Aí, a partir daí dá para desenrolar um monte de outras opções, né? Tanto para a empresa que vai atender, né, o cliente final, né? E isso refletir lá na ponta em nível de atendimento, né? Então, levando em exemplo isso que você falou aqui, por isso que eu fui 2 vezes nessa questão do resolver e criar o ticket, é porque justamente na outra ferramenta que eu quero mostrar aqui para vocês, que também, obviamente, é do mesmo, da mesma ferramenta, são só setores um pouquinho diferentes, é que quando esses tickets são gerados, eles levam aqui para um atendente. Então, eu posso ter uma equipe que faz esse atendimento 1 a 1 com o meu cliente, eu posso, depois que esse atendimento se finaliza, eu gero um ticket para a equipe que vai trabalhar isso em mais profundidade. Então, digamos que você venda vou levar um exemplo aqui você queira super... um desconto também, né? Às vezes o cara quer um desconto, por Pois é, exemplo, uma boa. coisa mais simples, né? Uma pessoa de vendas que está ali na frente, de repente ela não tem essa liberdade de dar um desconto. Então, o que ela faz? Ela finaliza o atendimento, abre um ticket para uma pessoa do grupo de gerenciamento de vendas, por exemplo, de uma pessoa que está acima dela hierarquicamente, que pode tomar essa decisão. A pessoa recebe esse ticket, faz a avaliação, resolve ali, já passa a resposta desse ticket direto para a pessoa pela própria ferramenta, que dentro do ticket eu posso incluir outras pessoas, então eu posso abrir para o Daniel, e o Daniel, quando me responde, eu recebo essa resposta. A gente pode, inclusive, estar dentro do ticket trabalhando juntos, não só 2 pessoas, como outras equipes e outras pessoas também. Mas aí a gente pode fazer essa colaboração, onde tem uma equipe que vai fazer esse atendimento 1 a 1 ali direto com aquela pessoa, depois eu envolvo outra equipe ou outras pessoas da minha equipe que não necessariamente vão ter uma conexão direto com essa pessoa final, mas ali dentro dos trâmites da empresa a gente se resolve e a pessoa vai receber essa resposta, liberando ou não liberando o desconto. Geralmente a gente consegue liberar, né, Daniel? A gente consegue fazer a liberação desse desconto aí, mas passando essa informação para a pessoa em tempo hábil aí, né? O ideal todo, Sim, obviamente, não é fazer o controle do que está sendo conversado, mas sim dar ferramentas para as pessoas do atendimento poderem fazer isso de maneira agilizar, né? agilizada, exatamente. E aproveitando que a gente já está aqui com esse Então, assunto, antes de entrar aqui nos canais que a gente pode configurar, a gente tem um setor aqui que é justamente para isso, produtividade dos agentes. Então, aqui a gente tem uma gama de configurações que podem ser feitas que tem todo o intuito de auxiliar a pessoa que está fazendo atendimento. Então, a gente pode deixar respostas prontas, formulários ali que vão ser pré-definidos, tags para serem aplicadas que vão dar encaminhamentos, automação de cenários que muitas vezes são internos. Não lembro como é que eu faço para mandar isso para a equipe para ver se tem um desconto a ser liberado. Na automação de cenário, a gente consegue fazer isso também. Então, só para dar um gostinho aqui da legal. possibilidade que é uma parte da ferramenta que é só para auxiliar as pessoas do atendimento. Mas voltando aqui nos canais, só para finalizar aqui a minha contribuição também, o que a gente pode conectar? Então, a gente consegue criar portais de autoatendimento. Então, a pessoa pode entrar no meu site ali, ela consegue ter quase que um fórum, onde ela vai conseguir extrair informações que são importantes para ela, que são em relação a dúvidas que elas poderiam ter da minha empresa. Então, elas podem ter ali, existem descontos que podem ser dados dentro dessa empresa? Sim ou não? Vai me ajudar a isso? Ou então alguma coisa mais técnica. Eu tenho perguntas frequentes ali com todas as minhas respostas. Enfim, uma gama de materiais. E-mails, que toda vez que são enviado alguma mensagem para aquele endereço que você configura, pode gerar um ticket. A gente pode fazer uma configuração que gere só alguns e-mails específicos, com as palavras-chave importantes, ou com alguma resposta importante ali. Pode não ser todas, mas podem ser também. A gente consegue fazer um misto de configurações ali só a partir do e-mail. Os chatbots, que era basicamente o que a gente estava vendo ali, mas aqui especificamente tem essa inteligência artificial chamada Fred,
que ela vai ajudar muito nas respostas quando a gente quer fazer a gente pode fazer a configuração do bot com opções, ou pode deixar o bot correr sozinho ali, que é na inteligência artificial. Obviamente que ele corre sozinho, mas para isso a gente ensina ele a andar com as frases que a gente vai configurando ali. Então, eu boto uma frase e digo qual é a intenção e depois eu jogo uma camada, um grupo, um conjunto grande de outras frases que tem a mesma intenção para ele ir entendendo. Então, toda vez que alguém fala preciso de ajuda do suporte, que tenham palavras ajuda e suporte, ou help, ou qualquer coisa nesse sentido, o sistema já entende, ele já faz o encaminhamento. O widget, que é o que eu estava Legal. falando, que a gente poder fazer a incorporação desse bot no seu site. Então, pode fazer o atendimento através dos portais ou dessa conversa no seu site, em várias páginas, não só na página principal, né? O Facebook, onde a gente consegue ter a geração de tickets a partir de comentários que podem ser feitos direto na sua página, ou de comentários que podem ser feitos nos seus posts, ou de comentários que podem ser feitos no chat, e também, obviamente, a gente consegue ter o robô automatizado. Isso aí é muito legal. Essa parte Exatamente. para quem faz varejo, né, venda no varejo, é muito importante, né? A agilidade de responder, de repente, uma citação positiva ou, né, negativa, né? Então, você interagir isso daí de forma muito rápida e pode automatizar isso também, né? Com certeza, a gente consegue ali a partir do ticket já fazer um monte de coisa. E o legal é que do Facebook aqui, a gente também, com o bot, consegue fazer a inserção desse bot dentro do chat do Facebook. Então ali, essa pessoa entra por esse canal, ela prefere esse canal, por qualquer motivo que seja, a gente consegue dar esse encaminhamento, tá? A mesma Legal. aqui para o telefone, aqui tem um Facebook e Instagram, né? A gente tá falando Facebook, mas é Facebook e Instagram, né? Facebook e Instagram. A gente consegue fazer automação ali também de Doido. alguns pontos do Instagram também, sim. Sim. O telefone aqui, ele tem uma questão que, na verdade, vai precisar ser um telefone por IP, né? Para ele poder para poder dar continuidade na comunicação por ali, mas a gente consegue fazer a integração disso também. O Twitter, que funciona bem parecido com a questão do Facebook, né? Então, comentários que são feitos ali na sua página, às vezes num que chama-se de fio, né? Numa thread ali, que é criada, com algumas palavras ali a gente pode configurar para abrir em ticket, ou pode abrir ticket com todos os comentários que são feitos. Obviamente, isso vai gerar um volume de trabalho enorme, então é legal sempre ter um cuidado ali, pelo menos inicialmente, ou ir abrir com tudo e depois fazer essa configuração. A gente pode conversar sobre esses detalhes em mais profundidade depois. O chat, que é basicamente o que a gente estava vendo ali, formulários de feedback, né? Porque a gente pode fazer o envio para entender ali, é basicamente um serviço de entendimento da satisfação do cliente. E aí aqui, finalmente, o nosso WhatsApp. Então, esse robô que a gente estava trabalhando ali, ele pode ser integrado em todos esses canais, né, que a gente viu ali, e também, obviamente, no WhatsApp, provavelmente é onde a gente mais utiliza, né, onde as pessoas acabam utilizando mais, porque é o canal que, pelo menos aqui na região, mais utilizado, né? Então, Legal. pessoal, era isso. Queria mostrar um pouquinho dessas coisas aqui para vocês. A gente tem aqui a central dos tickets, onde podem ser filtrados por essas dezenas de opções aqui. E dos tickets se faz um monte de coisas também, né? Só para não entrar em muitos detalhes aqui de todas as coisas que podem fazer, mas o interessante é vocês saberem que existe essa ferramenta de comunicação integrada aí, onde a gente consegue integrar não só a comunicação de forma automatizada com o nosso cliente final, mas também outras pessoas da nossa equipe que não necessariamente vão ter um contato com o cliente, mas tudo isso com a ajuda da própria ferramenta, com aquele setor ali onde a gente consegue aumentar a produtividade do atendente, seja qual for a equipe que ele esteja. Enfim, é Sim. tudo bastante integrado. Acho que integração aqui é a palavra importante para a gente guardar e, obviamente, a produtividade da comunicação que vai ter com todas essas ferramentas disponíveis ali, né? Não, perfeito, Fábio. A gente sabe como isso funciona na prática, né? E você trazendo isso aí na prática,
como que a gente consegue fazer isso, como que as ferramentas, né, da Freshworks hoje conseguem entregar para o cliente um nível de satisfação, né, experiências aí inesquecíveis, né, que é a nossa missão justamente, ajudar a sua empresa a criar experiências inesquecíveis para os seus clientes, né. Então, a palavra, né, a citação ou as palavras de ordem, a partir de agora, são experiências realmente inesquecíveis, incríveis para os seus clientes. Então, a gente tem capacidade total de fazer essa entrega aí para os clientes, tanto Red Telecom quanto Babel Team, né, para a gente poder entregar o melhor nível de serviço possível aí para os clientes deles, né? Para que eles voltem a fazer negócios cada vez mais, né? Que é o que a gente estava falando no início ali. Fabião, obrigado. Excelente apresentação aí, como sempre. Imagina, Daniel, eu que agradeço. Estou aqui até o final. Qualquer outra coisa, fiquem à vontade aí para me perguntar.